Não encontro gente para trabalhar. Esse é o discurso que a gente mais escuta, né? Deixa eu perguntar para você. Por que alguém trabalharia para você? Olha que pergunta. A primeira pergunta que o empresário tem que fazer é essa. Por que alguém trabalharia para você e não para outra empresa? Só porque você paga em dia? Ah, eu tenho plano de saúde. Deixa eu te contar uma coisa. Empresário tem que entender uma coisa, que o funcionário, ele não trabalha só por dinheiro. Inclusive, deixa eu fazer um adendo aqui. Você acha que dinheiro motiva ou não o colaborador? Motiva. Motiva? Acho Mas que só sim. dinheiro? Não. Essa é a pergunta interessante. Dinheiro motiva ou não as pessoas? Primeira coisa que você tem que lembrar é o seguinte, existem 3 coisas importantes que você tem que pensar, porque não é só contratar, a gente tem que reter as pessoas, certo? Hoje um menino de 18 anos, 19 anos, ele aluga um carro numa locadora e vai trabalhar de Uber, ele ganha 5, 6 mil reais por mês. Por que ele trabalharia na sua empresa? Só pelo salário? Não. Você tem que lembrar o seguinte, salário, ou seja, é dinheiro. Você tem que lembrar do ambiente. Tem que ter um ambiente em que as pessoas se sentem bem. E terceiro, reconhecimento. É dinheiro, ambiente e reconhecimento. E toda vez que eu falo assim de dinheiro, né? Essa questão de ganhar dinheiro, de trabalhar na empresa, eu lembro de uma experiência feita por Mihaly Csikszentmihalyi, que ele fala sobre a teoria do flow. E a teoria do flow, ela começou quando ele quis saber se dinheiro motivava ou não as pessoas. Dinheiro motiva ou não as pessoas? Essa é uma pergunta que todo mundo faz. Dinheiro é um fator motivador? Ele é um fator único? E o que ele percebeu? Ele fez uma pesquisa com ele acompanhou várias pessoas durante vários anos e ele percebeu ao final dessa pesquisa que poderiam acontecer 3 cenários. Primeiro, o salário ao longo dos anos aumenta, ou seja, a renda aumentaria. Segundo cenário, a renda permaneceria igual. Ou o terceiro cenário, a renda diminuiria. Então esses são 3 cenários que podem acontecer na vida de qualquer pessoa. E a pergunta que ele fazia de tempos em tempos é: qual o nível de satisfação da vida em relação ao valor que você recebe? E ele percebeu que quando o salário das pessoas aumentava ao longo dos anos, a satisfação não aumentava, o nível de satisfação permanecia o mesmo. Quando o salário não mudava, ou seja, permanecia igual, também não. O único momento em que o dinheiro desmotivava é quando havia falta do dinheiro. Ou seja, quando as pessoas não tinham dinheiro, aí elas se desmotivavam. Mas quando tem dinheiro, ou quando ele começa a ganhar mais, isso não motiva, não é um fator motivador. E aí você que é empresário vai lembrar que quando você aumentou o salário do seu colaborador, 1 mês, 2 meses ele ficou motivado. No 3º mês, voltou ao normal. E por quê? Porque aquele dinheiro a mais que ele recebe entra ali novamente naquela... Como que eu vou falar? No valor que ele recebe mensal, ali já entra nas despesas mensais e aí ele começa a desmotivar de novo. Se antes ele comprava camisa lá na Renner, agora ele quer comprar onde? Ele quer comprar numa loja mais chique. Daqui a pouco ele aumentou um pouquinho o salário, agora ele manda fazer as camisas. Ou seja, falta dinheiro sempre. Sempre. Então, dinheiro não é um fator único de motivação. Existem outros fatores. Então, Mihaly Csikszentmihalyi, ele faz uma pesquisa e ele percebe que o que realmente motiva as pessoas não é só o dinheiro, mas existem alguns outros fatores. E ele percebe que um fator motivador dentro do ambiente do trabalho é quando você dá ao colaborador desafio, mas você também dá a ele competência para ele realizar esse desafio. Então, se ele tem alta competência dentro do ambiente de trabalho, ou seja, ele é muito competente para um cargo, mas o cargo não tem desafio, ele fica entediado. Ele fica, sabe, olha no relógio e fala assim, poxa vida, dá 7 horas, mas não dá 6 para ir embora. Ao contrário disso, se ele tem pouca competência e você coloca muito desafio na mão desse colaborador, ele se desmotiva, ele fica ansioso. Então, aonde está a chave de gostar do que faz, gostar do trabalho? É quando você junta essas duas coisas. Alta habilidade com alto
desafio. Aí você tem o que nós chamamos de flow. Aí nasce a teoria do flow. Ou seja, o que eu preciso dizer para você, como é que ela chama? Maristela? Isso, Maristela. Maristela Carvalho. A realidade é o seguinte: os empresários não estão sabendo contratar, os empresários não estão sabendo reter o funcionário, os empresários não estão sabendo nada. Tem que aprender. Você vai chegar num momento que você tem que aprender a empreender. Grande parte dos empresários, eles não estudaram empreendedorismo na faculdade. Eu sou um crítico veemente dessas faculdades que tem, por exemplo, cursos de direito, cursos da área de saúde, humanas, que não tem uma disciplina chamada empreendedorismo, mas quando tem, é uma aulinha mais ou menos lá que o professor finge que está ensinando, os alunos fingem que estão aprendendo e ninguém sai de lá sabendo nada. Ou seja, você vai montar um negócio, você tem que aprender. Então tem que aprender, mas existe sim esse problema, mas você tem que aprender a contratar, tem que aprender a reter, tem que aprender a lidar com pessoas e tem que aprender a ser líder. Empresário, empresária, tem que ser um líder dentro da empresa.